Boa noite, gente. Me pediram um exemplo para poder resolver os exercícios de probabilidade. Então, eu coloquei aqui um exemplo muito parecido com o primeiro exercício da primeira atividade sobre probabilidade, tá? Então, nós temos aqui o seguinte: uma letra é escolhida ao acaso dentre as que formam a palavra chocolate. Qual é a probabilidade de ser uma consoante? Primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar na palavra chocolate qual é o número de consoantes que existem. Então, C é uma consoante, H é consoante, C é consoante, L é consoante e T é consoante. Quantas consoantes nós temos? Uma, duas, três, quatro, cinco consoantes. Então, eu tenho número de consoantes 5. Mas no total a palavra chocolate tem quantas letras? Ela tem 9 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Então, número de consoantes, 5. Número de letras, 9. O que é tudo isso aqui? Eu tenho 5 casos favoráveis, eu tenho 5 possibilidades favoráveis de escolher uma consoante de um total de 9 letras, tá? A partir disso daqui, a gente monta uma fração ou uma razão, tá? Então, para descobrir a probabilidade, eu vou chamar a probabilidade de P. Eu vou fazer o seguinte: vou pegar o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Isso aqui é uma razão ou uma fração. Lembrando que toda razão e toda fração é uma divisão, tá? Então, para saber a probabilidade de escolher uma consoante, eu vou pegar as informações daqui. Número de casos favoráveis. Casos favoráveis, 5. Número de casos possíveis. Casos possíveis, 9. Então, é 5 sobre 9. Como eu disse, toda fração ou toda razão é uma divisão. Então, vai ser 5 dividido por 9. Aqui, ó, 5 dividido por 9. Quanto que é 5 dividido por 9? É esse número que nós temos aqui, tá? Então, eu repeti ele aqui em cima. Só que para fazer o cálculo, fica muito difícil fazer o cálculo com esse número grande. A gente pega geralmente as duas primeiras casas decimais ou as 3 primeiras, tanto faz, tá? Eu vou pegar aqui as 2 primeiras casas decimais. Então, eu quero saber em porcentagem, qual é o percentual, tá? De possibilidade. Então, eu vou pegar 0,55 e vou multiplicar por 100. Quando eu multiplico 0,55 por 100, eu descubro o número 55. Lembrando que multiplicar por 100, eu não preciso fazer o cálculo. Eu posso andar com a vírgula para a direita. Quantas casas? Se o 100 tem 2 zeros, eu vou andar 2 casas para a direita. Então, aqui, ó, essa vírgula que estava aqui, ela veio parar aqui, por isso que virou 55, tá? Esse 55 aqui é a mesma coisa que 55%, tá? Então, como que eu posso responder isso aqui? Qual é a probabilidade de ser uma consoante? Eu tenho de um total de 9 casos, eu tenho 5 chances. Ou então eu tenho como responder isso em forma de número decimal, 0,55. Ou então eu tenho como responder isso em forma de fração decimal. Desculpa que vocês não estão vendo. Aqui, ó, eu posso responder isso da seguinte forma: de um total de 9, eu tenho 5 casos possíveis. Ou então eu posso responder isso em forma de número decimal, tá? Ou então eu posso transformar esse número decimal em uma fração centesimal. 55 sobre 100, ou 55 centésimos. Por que 55 centésimos? Depois da vírgula eu tenho 2 casas. Então, eu copio 55 no numerador, coloco o 1 no denominador, e aqui eu vou colocar a quantidade de zeros conforme a quantidade de casas. Se eu tenho 2 casas, eu tenho 2 zeros, tá?
E aí, eu posso transformar essa fração decimal, centesimal aqui, em um percentual, tá? Ou eu multiplico 0,55 por 100 e chego em 55%, ou apenas lendo aqui, ó, 55 sobre 100, 55%, 55%, tá bom? Então, a partir daqui, vocês podem responder todas as questões de probabilidade. Qualquer coisa, me chama no WhatsApp. Beijo!